Muito bem, são 20 horas do dia, que dia é hoje? 16 de julho. Vamos a mais uma live da nossa querida Casa do Coração. Queridos irmãos e irmãs da Casa do Coração, amigos, amigas, sejam muito bem-vindos, de coração. Recebo vocês, recebo a todos nós. Estejam confortáveis para nós iniciarmos o nosso trabalho de hoje. Vamos, então, antes disso, vamos pedir a Jesus que nos acompanhe, que nos dê a sustentação necessária para que a gente tenha um proveito maravilhoso de tudo que nós falaremos, discutiremos, pensaremos na noite de hoje. O tema que eu escolhi para nós refletirmos, a existência de Deus. É meio pesado, diríamos, mas é denso, é muito profundo esse tema. Por que eu escolhi isso? Porque há uns tempos já, não é de agora, muito tempo atrás, e especificamente nessa época da pandemia, eu tenho escutado assim frequentemente: o que fiz para merecer isto? Nunca fiz mal algum para ninguém. Esse mundo tá virado de cabeça para baixo, de pernas para o ar. Só vejo sofrimento, dor, angústias, brigas, malvadezas, crueldades, mentiras, intrigas, culpas, castigos, suicídios. Por que passamos tudo isso? Por que passamos tudo isso? Será que fomos abandonados por Deus? Deus realmente existe? É isso mesmo que está acontecendo? Vocês concordam comigo que é um questionamento estimulante, mas principalmente para nós estudarmos e pesquisarmos, muito desafiante. E primeiro, para questionar se Deus tem algo a ver com tudo isso que eu iniciei a nossa conversa de hoje, nós precisamos perguntar: o que é Deus? Eu não fiz a pergunta: quem é Deus? O que é Deus? Esta foi a pergunta de Allan Kardec, número 1 do Livro dos Espíritos, de sua codificação. O que é Deus? E os espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Por isso que ele não perguntou quem é Deus, porque quem se refere a alguém, e o que é muito mais amplo. Que resposta que os espíritos nos deram. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus, portanto, é um princípio fundamental para a doutrina espírita. Na verdade, nós humanos, nós não estamos prontos para termos um conceito definitivo de Deus. Nós ainda somos ignorantes primários na nossa caminhada. Até porque nós estamos no processo de evolução. Mas na medida que nós evoluirmos moral, ética, emocional, espiritualmente, nós também teremos uma melhor compreensão do que é Deus. E isso nós conseguiremos através
do conhecimento que nós adquirirmos e também do conhecimento que o nosso grupo social ao qual nós pertencemos adquirir. Ou seja, quanto mais nós estudarmos, mais perto nós chegaremos realmente numa compreensão de Deus. Logo, pelo estudo, pelo esforço de nos autoconhecermos, compreenderemos melhor o que é Deus. E a resposta dos Espíritos é uma síntese magistral. Concordam com isso? É direta. Deus é alguém poderoso, sábio, inteligente e acima de todas as inteligências que existem no universo. Logo, Deus é inteligência suprema. E na questão 4, Kardec também não deixa passar. Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os Espíritos claramente respondem: num axioma que vocês mesmos aplicam às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo aquilo que não é obra do homem e vossa razão responderá. Axioma é uma verdade. Procurem a razão exatamente nisso. Então, computadores nós produzimos. Construções nós fazemos. Agora, quem fez a natureza? Foi uma obra do homem? Não. É ali que está escrito: tudo aquilo que o homem não for capaz de fazer, existe uma causa suprema que o tem feito. E vale uma observação de Voltaire, um poeta francês que viveu no século XVIII, uma observação que ele fez: o universo me espanta. E não posso imaginar que este relógio exista e não tenha um relojoeiro. Quem criou esse grande relógio? Alguém, mas não foi o homem. Está aí, Deus, através da sua inteligência. E para a doutrina espírita, o universo, ele é estruturado. As coisas não acontecem por acaso. Existe sempre a causalidade. Cada efeito tem uma causa. Existe a inteligibilidade. Existe o significado de tudo e o padrão de tudo. Logo, Deus é inteligência suprema. Vocês sabiam que 68,3% do universo é matéria escura? E 26,8% é matéria ordinária normal? E só 4,9% é formado por átomos, galáxias, estrelas e vida? E é onde nós estamos inseridos? 4,9%. E nós nos achamos tão sábios, tão inteligentes. Somos uma titica do universo. Mas o que é essencial para nós termos uma boa relação com Deus? Eu acho que aqui a gente tem que também dar uma olhada com mais profundidade. No Novo Testamento, nós encontramos uma matéria bem extensa e nós podemos extrair daí 4 princípios
que ao adotarmos eles, nós teremos uma boa relação com Deus. O primeiro princípio é saber que Deus nos ama profundamente e foi Ele que autorizou o nosso plano de vida. Nosso projeto reencarnatório que nós estamos executando agora foi autorizado por Ele. E em João 3, versículo 16, nós lemos que porque Deus amou de tal modo o mundo que deu seu Filho unigênito a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que presente de Deus. E no capítulo 10, verso 10, João nos fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavras de Jesus. Ele nos deu o Filho unigênito e Jesus nos oferece essa linda e maravilhosa situação. Agora, Deus fez a sua parte. Cabe a nós a execução. Por isso que Deus também nos deu, além desse corpício aqui, o livre-arbítrio. O exercício do livre-arbítrio é nosso. Tudo que nós fizermos, ou tudo que deixarmos de fazer, é problema e responsabilidade nossa. Entendam agora porque Deus não tem nada a ver com essas mazelas que eu iniciei hoje a nossa conversa? Deus não tem nada a ver com isso. Nada com o bem que acontece, nada com o mal. Isso foi produzido por nós. E o segundo princípio: o homem é pecador e por isso ele está separado de Deus. Logo, no momento que nós deixarmos de errar e de sermos pecadores, nós nos aproximamos de Deus. E é através do livre-arbítrio que o homem resolveu trilhar o caminho da materialidade, da promiscuidade, da futilidade, dos prazeres carnais, dos vícios, do orgulho, da vaidade, da hipocrisia. Isso norteia a sua vida e por isso ele é pecador. E Paulo em Romanos, capítulo 6, versículo 23, escreve: pois a morte é o salário do pecado. Eu nunca tinha lido essa frase, eu nem conhecia ela. Eu fui atrás. Mas como? A morte é salário do pecado? Eu fui entender que a morte não é a morte física, mas é a morte da nossa alma. A sua perdição é o efeito dessa vida desregrada que nós decidimos caminhar. E de todo o mal que nos causamos, de todos os erros que nós cometemos, das agressões que nós impingimos aos outros, a nós mesmos e aos outros. Somos nós os responsáveis. E aí nós temos o terceiro princípio. Jesus é a única salvação, porque lá no primeiro ele nos ofereceu seu Filho. No segundo ele disse: todos pecaram e carecem de glória. E aí entra Jesus em cena. É a única solução do pecador. Por quê? Porque ele se sacrificou por nós, mas também ele reencarnou por nós. E nos legou uma maravilhosa bagagem de exemplos, de atitudes, de falas, para nos ajudar na nossa caminhada da evolução. Então Jesus é a luz que ilumina o nosso caminho. E em João 14, verso 6, Jesus se manifesta: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
E o quarto princípio é a apoteose, é a aceitação. É aceitar Jesus como Salvador e Senhor. Aceitá-lo como um aliado, como um amigo, como um mentor, como um protetor. Ir embaixo das asas dele. No Apocalipse 3, verso 20, Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ou melhor, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Que coisa fantástica. E o que nos faz escutar a voz? A fé, o arrependimento, o perdão, a humildade, a compaixão, que nos leva a abrir a porta para Jesus. E nós simbolicamente oferecemos a ele a cadeira para se sentar. E ficamos a seus pés escutando-o, assim como fez Maria Madalena. Maravilhoso, não? Mas voltemos à existência de Deus. Nós não poderíamos deixar de falar dos atributos de Deus, das características ímpares de que Deus é a inteligência suprema. Primeiro, Deus é eterno. Deus não tem começo e não tem fim. Segundo, Deus é imutável. Se não fosse nenhuma das 12 leis naturais e das suas 21 subleis naturais do universo, existiriam. Deus é imaterial. Difere de tudo que nós chamamos de matéria. Do contrário, ele não seria imutável. Quando nós falamos mão de Deus, olhos de Deus, boca de Deus, é a nossa santa ignorância. Porque nós estamos comparando ele conosco. E também uma coisa que me choca assim muito, essas representações do velhinho de barba branca com manto nas costas, representando Deus. Deus não é nada disso. Deus é energia. É muita energia, é muita luz. Deus é onipotente. Onipotente significa que ele tem poder. Ele é muito poderoso. Ele não tem limites. E a sua vontade prevalece sempre. Deus é soberanamente justo e bom. Por quê? Porque a sua sabedoria das leis divinas se revela pelas pequenas e pelas grandes coisas, não restando nenhuma dúvida da sua justiça e bondade. É um ser infinitamente bom, que não pode ter nenhuma malignidade, assim como um ser mau não pode ter nenhuma bondade. A soberana bondade implica na soberana justiça. Deus é infinitamente perfeito. Essa é a grande diferença de nós. Nós pretendemos e queremos ser perfeitos, mas nós somos imperfeitos por causa da má aplicação do nosso livre-arbítrio. Mas Deus é perfeito, infinitamente perfeito. Ele é completo. Deus é único e a sua unicidade é consequência de ser infinito nas suas perfeições. Daí o seu poder. Logo, Deus é a inteligência suprema. Ele é soberano, ele é eterno, ele é único, ele é imutável, ele é imaterial, ele é onipotente, ele é soberanamente justo e bom, ele é infinito em todas as perfeições e ele não pode ser diferente disso. Este é o eixo, o alicerce no qual se repousa o edifício universal. Esse é o farol cujos raios se estendem sobre o universo inteiro.
única luz capaz de guiar o homem na pesquisa da verdade. Orientando-se por essa luz, o homem nunca se perderá, nunca se transviará. Se, portanto, o homem tem errado tantas vezes, é unicamente por não ter seguido o roteiro. Mas aí tem uma pulguinha, né? Que fica mexendo com a gente. Se Deus é tudo isso, por que então existe o mal? Semana passada, a nossa irmã Márcia, ela falou sobre isso. Existe no mal simples. O mal é uma ideia do homem. É um produto do homem. Deus nos deu o livre-arbítrio para decidirmos. Deus não comanda a nossa vida. Mas Deus nos deu inteligência, sabedoria para tomarmos as decisões. Agora, se tomarmos as decisões erradas, está um mal feito. O mal existe pela ausência do bem que nós deixamos de praticar. O mal, o infortúnio, o sofrimento, a dor, existe porque nós somos imperfeitos. Porque nós somos seres errantes. Mas o mal também está presente para nos mostrar os nossos limites, a nossa ignorância, as nossas fraquezas, e para corrigirmos as fraquezas e os nossos erros e aprendermos com as nossas falhas. Ele também nos oportuniza a geração de novas virtudes e méritos para superarmos condições adversas, corrigindo erros e desvios. André Luiz, no livro Nosso Lar, tem uma frasezinha espetacular. Deus criou o livre-arbítrio e nós criamos a fatalidade. Está lá no livrinho dele. Eu acho que é no capítulo das mulheres sacrificadas. Eu acho que é lá no capítulo. Segundo a Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, no entendimento da doutrina espírita, Deus não se relaciona a coisas mágicas, místicas ou divinais. Por isso, nos legou o livre-arbítrio e é nós que decidimos pelo bem ou mal, pelo certo ou errado, pelo justo ou injusto. E a produção dos resultados é nossa. Até porque o objetivo do ser humano aqui, nessa encarnação e nas tantas outras que virão, é a evolução espiritual. É a ampliação da sua consciência através do conhecimento, do estudo, da prática e da doutrina. Na medida em que nós avançarmos no alargamento da nossa consciência, ampliamos o entendimento de Deus e usamos melhor o nosso livre-arbítrio. E a questão 14 do Livro dos Espíritos, ela é textual. Deus existe. Disso vocês não podem duvidar, e é o que interessa. Acreditem no que eu digo. Não devem ir além. Não se percam num labirinto de onde não conseguiriam sair. Isso não vos tornaria melhores, mas sim um pouco mais orgulhosos. Pois que acreditariam saber, quando na realidade nada saberiam. Deixem de lado todos esses sistemas. Vocês têm bastantes coisas com que se preocupar e que tocam mais de perto, a começar por vocês mesmos. Estudem as suas próprias imperfeições, a fim de se libertarem delas, o que será mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. Que Jesus permaneça em nossos corações.